De volta com o nosso encontro marcado, nós estamos falando hoje com o doutor Jaime Amorim, que é o responsável técnico do laboratório da UFOB. A gente está falando hoje de coronavírus, dessa coisa que tomou conta do mundo, que está preocupando todos nós. Pois é, Jaime, eu gostaria de saber o seguinte, o que o biomédico precisa saber sobre o diagnóstico do coronavírus? Falar um pouquinho da tua atividade também. Olha, nas escolas de biomedicina, né, as escolas de biomedicina, por excelência, elas dão prioridade a essas técnicas que estão envolvidas na detecção molecular, não só do coronavírus, como de outras doenças também. Então, na própria graduação, o biomédico, em geral, ele é treinado, se ele fizer uma escola de qualidade, ele já é treinado nessas técnicas. Mas, se houver necessidade de um aprofundamento de conhecimento, ele pode fazer pós-graduações, né, tanto em nível lato sensu quanto estrito sensu. Nesse contexto, é importante destacar que a Universidade Federal do Oeste da Bahia conta com pós-graduações nessas áreas. Nós temos agora um mestrado profissional em patologia investigativa e nós temos também um programa de pós-graduação em bioquímica e biologia molecular, tanto em nível de mestrado e doutorado. Então, é o primeiro doutorado do Oeste da Bahia. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para fazer um apelo. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós temos poucos especialistas nessa área, portanto, aqui na região Oeste. E agora nós estamos tendo um exemplo claro do quanto é importante essa técnica e o domínio dessa técnica. No entanto, nós somos professores, nós estamos servindo a sociedade neste momento e em algum momento nós vamos ter que voltar às atividades de aula, de pesquisa. Então é importantíssimo que a gente aproveite esse momento para qualificar os profissionais da região. Então você que é biomédico, farmacêutico, biólogo, venha se qualificar, né? Se aproxime do laboratório, nós estamos de portas abertas. As prefeituras também que quiserem enviar os seus profissionais para serem qualificados, nós estamos aí para trabalhar como parceiros mesmo do Oeste da Bahia aqui. Então, o futuro é esse. Nós precisamos qualificar esses profissionais para que daqui a algum tempo eles possam também realizar esse mesmo tipo de exame, que usam uma tecnologia de ponta. O coronavírus mudou a rotina dos profissionais de saúde? Sem dúvida, sem dúvida. O cuidado é redobrado, nós temos que trabalhar com equipes reduzidas, né? É uma doença que tem uma transmissão muito eficiente, então toda a equipe tem que ficar sendo testada de maneira subsequente. Então é uma condição de trabalho totalmente diferente, né? Os aparatos que nós utilizamos são muito mais pesados, né? Você vê aí, sempre que passa na televisão, a gente vê todo mundo de máscara, todo mundo com aquela, que chama, em português a gente chama de elmo, mas é muito chamado também o termo em inglês, o face shield, né? Que é como se fosse o escudo da face, para proteger de qualquer gotícula infectada ali que venha para a pessoa respirar. Então, em situações anteriores, a gente não trabalhava dessa maneira, né? Trabalhava só com jaleco, com luva. Agora a gente está tendo que usar um aparato muito mais pesado e uma rotina totalmente diferente. Apenas as pessoas com sintoma transmitem o vírus? E por que eu estou te perguntando isso? Porque você falou que a pessoa pode ter o vírus, mas não se manifestou. Apenas depois de 10 dias que ele vai manifestar. Nesse período de quando ele tem o vírus, até ele se manifestar, ele pode transmitir o vírus? Olha, queria então, que você falasse, é muito importante isso. É importante essa pergunta, bastante pertinente. Existem casos em que a infecção ela pode cursar de maneira assintomática, né? E existem as infecções que cursam com sintoma. Os estudos científicos mais recentes indicam o seguinte: a transmissão por assintomáticos é muito pequena. Agora, o que acontece é que o que vai ter sintoma, ele tem um período que a gente chama de pré-sintoma. Mas o assintomático, se ele tiver o vírus, eu digo assim, antes que manifeste qualquer coisa, ele pode transmitir o vírus? Essa que é a diferença. Então, você não está tratando de assintomático, você está tratando do pré-sintomático. Então, o que pode acontecer é que um pré-sintomático transmita. Como ele não está sentindo os sintomas, ele pode estar achando que está tudo bem enquanto ele está circulando e transmitindo. Então, assim, o que os estudos científicos mostram é que a transmissão por assintomático, o assintomático verdadeiro é aquele que cursa a infecção inteira sem sintoma nenhum. Então, vamos deixar isso bem claro. A transmissão por esse tipo de indivíduo é muito pequena. Agora, existe um grande número de... A transmissão é muito pequena? Por assintomáticos. Por assintomáticos. Agora, a transmissão feita por pré-sintomático, aí tem uma relevância muito grande, porque é justamente... Fala um pouquinho sobre a diferença entre um e outro, para ficar mais claro. O indivíduo assintomático é aquele que é infectado pelo vírus, mas ele cursa o tempo todo sem sintoma, até o fim. Não se manifesta nada. Ele não se manifesta, ele não manifesta sintoma em tempo algum. Esse é o assintomático. Assintomático. Agora, existem também os indivíduos que são infectados, eles vão apresentar algum sintoma em algum momento, mas até lá
eles podem transmitir o vírus. Então, a gente está tratando de pré-sintomáticos. Então, existe uma importância muito grande na questão da transmissão do vírus feita por indivíduos pré-sintomáticos. O que está sendo feito pelas autoridades sanitárias, se você acha que está sendo o correto para o combate ao coronavírus? Olha, julgar as autoridades sanitárias é difícil, porque cada um faz o que pode, né? Existem questões políticas envolvidas também. A gente, volto a dizer, a gente está aprendendo ainda, tem vários exemplos internacionais de sucesso, que muita gente pega esses exemplos e aplica, né? Mas isso vai depender muito do contexto regional, de contextos socioeconômicos. Agora é importante, volto a dizer, a gente de qualquer maneira está ganhando tempo. A gente não vai ter uma solução definitiva para isso enquanto a gente não tiver uma vacina. Então, quanto mais controle de transmissão tiver, melhor. Não dá para a gente liberar tudo, né? E abrir restaurante, escola, comércio à vontade. Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Para conciliar isso, economia e a pandemia não é fácil, porque o pessoal a questão econômica também é fundamental para a vida, inclusive para a saúde das pessoas. Com certeza. Isso é fundamental. Mas como é que isso pode ser feito? Olhando os exemplos internacionais. Os exemplos de melhor sucesso, o que eles fizeram? Aliaram, considerando nas questões econômicas, a ciência e a epidemiologia. Então, se você tem um acompanhamento epidemiológico, por exemplo, o laboratório está fazendo os exames aqui. Então, isso dá um suporte, né, de informação bastante relevante para as vigilâncias epidemiológicas. Com base nessas informações, todo um planejamento pode ser feito. E ele pode ser feito também com base nas informações demográficas que já existem, né? Qual a taxa de pessoas idosas que existem, pessoas com outras doenças, né, com comorbidades. Porque se você tiver uma quantidade relevante de pessoas nessas condições, aí você tem que tomar mais cuidado. Então, é um estudo que ele deve ser feito de maneira local. Cada local tem que encontrar o seu caminho. Não existe uma receita universal. Se você tivesse que dar... É porque, veja bem, a gente tem aí aqueles que não acreditam muito, saem fazendo... Você falou, né? Restaurante, bares, bebedeiras, até festas estão acontecendo. Que conselho você daria para essas pessoas? Olha, aqui estão correndo risco elas mesmas e também, né, aumentando o risco para o próximo, né, inclusive para familiares. Porque jovens, em geral, né, são mais resistentes, mas os jovens eles podem funcionar como vetores do vírus, né? Pegar esse vírus numa balada, numa festa, com aglomeração e levar para dentro de casa com os pais ou para os avós, pessoas mais idosas. Essas pessoas podem cursar com um quadro muito mais grave. Então é preciso bastante responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade social, coletiva, porque a gente está falando de saúde coletiva, né? É um vírus que ele ataca, não é pessoas A, B ou C, ele pega na sociedade inteira. Se você deixar ele se espalhar, é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito grande. Se a gente deixar ele solto, ele vai se espalhar. E o problema é que não tem como a gente mensurar quantas pessoas vão cursar em quadro grave, quantas pessoas vão chegar a óbito. A gente só vai saber disso se a gente liberar. Então, é um risco que a gente não deve pagar para ver. A maioria das pessoas, a maioria não, muitas pessoas, inclusive gestores, são contra o isolamento social. Na sua opinião, como virologista, o que você acha? Está completamente errado, porque o que a gente tem que se basear são em exemplos, né, documentados. Então, a gente tem exemplos internacionais de países que tomaram medidas de contenção e que foram bem-sucedidos. Se você for pegar Taiwan, né, a própria Coreia do Sul, a própria China, inclusive, tudo bem que a África, tem países da África também, parece que o índice é baixíssimo. Na África é complicado a gente falar porque, como é uma região muito pobre, você pode estar associando isso também a uma subnotificação que a gente não consegue quantificar. Mas países mais desenvolvidos, principalmente no sudeste da Ásia, na Ásia em geral, que são países já acostumados com esse tipo de doença, né? Eles tiveram resultados muito, muito bons. Basta olhar a quantidade de infectados e a quantidade de óbito. Muito pequena. E a curva já subiu e já desceu em vários países da Ásia. Então, acho que a gente tem que se basear nesses exemplos, né? Se eles fizeram contenção, é porque dá certo. Não tem como a gente questionar, sendo que a gente tem aí pelo menos uns 5, 6 exemplos internacionais em que a gente vê o controle da infecção baseado em distanciamento social. Falando um pouquinho aqui da nossa barreira, se falar em curva, como é que você vê? Nós já estamos numa curva descendente ou ainda estamos em ascensão? Não, nós estamos em ascensão, com certeza em ascensão. Ainda em ascensão, a quantidade de casos que a gente lauda como positivo por dia só tem subido.
né? Então, é claro... É uma curva em ascensão. É uma curva em ascensão. Existem outros professores da UFOB que são especialistas em epidemiologia, certamente eles estão fazendo esses cálculos, mas o que a gente tem acompanhado até então é que a curva está ascendente. Eu vou precisar de mais um minuto. Eu queria saber o seguinte, por que as crianças são menos acometidas pelo coronavírus? Isso é uma pergunta que só a ciência para responder. Isso aí tem que fazer pesquisa para descobrir por que as crianças são menos acometidas. A gente não tem essa resposta ainda nesse momento. Está muito bom o nosso bate-papo, mas o nosso programa está chegando ao fim. Você tem mais aí 2 minutos para você fazer as suas considerações. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer novamente ao Jaime pela oportunidade de trazer aqui as informações sobre o nosso laboratório de agentes infecciosos e vetoriais da UFOB. É um laboratório universitário, público, que está servindo aí a região oeste da Bahia. Eu gostaria de deixar aqui algumas informações para esclarecer a população, né, de que é uma doença nova, é uma doença que é perigosa. A gente tem que lutar contra essa doença com as armas que a gente tem, né? E a arma mais importante que a gente sabe como funciona até agora é o distanciamento social. São os cuidados, é a higiene, né? Então, a gente tem que ter consciência coletiva, né? A gente está falando de saúde coletiva. Nós estamos ganhando tempo, né? Não dá para falar outra coisa, nós realmente estamos ganhando tempo enquanto a gente não tem a vacina. A solução é a vacina. A solução é a vacina, ela deve vir aí no fim do ano, no comecinho de 2021, deve estar disponível. Até lá a gente tem que se segurar, né? E parar de se expor a risco, parar de se aglomerar, não fazer festa com muita gente. Tem que ter controle para que o vírus não seja espalhado, porque se esse vírus não for controlado, muita gente pode morrer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria lhe agradecer, mas agradecer mesmo, que seja também extensiva ao UFOB, por estar contribuindo inclusive com o nosso programa aqui, com essas informações tão necessárias para a nossa população. Muito obrigado, colocamos o programa aqui à disposição para voltar mais vezes aqui, para a gente falar de vírus, de laboratório, de todo esse trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigado mesmo. E nós estamos aqui, retomamos as nossas gravações depois de 90 dias, mas tomamos os cuidados necessários de distanciamento, com equipe reduzida. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Assista o nosso programa todos os dias, meio-dia. Não esqueça de assistir esse programa de hoje. Ele é muito importante para você, para a sua orientação e para que a gente realmente possa prevenir a nossa saúde e a nossa família. Muito obrigado e até o próximo programa.